Esta conferência será gravada Bom dia. agora. Tá ok. Pessoal, bom dia, pessoal. Vamos aguardar o Alberto chegar. Raquel, não sei se teremos sessão hoje, está faltando Alberto, né? E eu estou participando também de um seminário online aqui promovido pelo Tribunal de Contas do Estado do Rio Grande do Norte. E
Eu acho até que pelo luto, né, em razão do falecimento do conselheiro aposentado, luto oficialmente decretado pelo tribunal, eu deixo a cargo de vocês avaliarem a realização ou não da sessão do dia de hoje. Discutiremos em especial a experiência do Sistema Nacional de Questionários, uma iniciativa do Conselho Nacional dos Presidentes dos Tribunais de Contas. Vocês estão me ouvindo? Sim. Excelência, eu estou em dúvidas quanto à realização da sessão. A doutora Ana Raquel, não sei se está na sala, mas apareceu ainda há pouco. Mas, de qualquer forma, Excelência, eu gostaria de que sugerir, nessa segunda Câmara, uma nota de pesar pela passagem do conselheiro Reginaldo Bulhões, que todos nós tivemos contato com ele, em particular, quando cheguei ao tribunal, era o presidente, foi quem me deu posse. Eu sei que nesses momentos não há palavras que possam aplacar a dor, a saudade, a sensação de perda, mas acredito que nos colocarmos ao lado da família é o mínimo que possamos fazer. E, em razão disso, eu estou sugerindo a Vossa Excelência e aos demais colegas, integrantes da Câmara, esse voto de pesar à esposa, aos filhos, aos netos, ou seja, à família do conselheiro Reginaldo Bulhões. Senhor presidente. Ok, eu acolho, né, a sugestão do conselheiro Anselmo, expedir uma nota de pesar à família pelo falecimento do conselheiro aposentado Reginaldo Bulhões. Eu sugeri mais a gente não realizar a sessão de hoje, né, em razão do luto oficialmente decretado pelo tribunal. Eu recebi essa informação no nosso grupo mais cedo, de que teria sido decretado oficialmente no tribunal, né? Mas eu deixo a critério a avaliação de Vossas Excelências também. Por mim, a gente não realizaria a sessão no dia de hoje. Senhor presidente, Pois não, doutor Rafael? eu queria também nossas condolências em nome do Ministério das Contas pela passagem aí do aposentado Reginaldo Bulhões, e teve uma presença marcante, né, no Tribunal de Contas, presidente, um longo período também como conselheiro, e executando um novo concurso público que lançou e executou o concurso para cargos contas e para conselheiro público. Então, uma passagem histórica aí, marcante, da Corte de Contas, e manifestamos aí nosso pesar e sentimentos a todos os familiares e parentes e amigos também, em especial a primeira-dama do município de Santana, a filha, a Cristina, e ao deputado federal Reginaldo Bulhões, filho, pelo esse momento de dor, nos enviamos a manifestação do Tribunal de Contas e dessa Câmara. E com relação à realização da Câmara, o Ministério Público adere ao que o colegiado decidir. Senhor presidente. Pois não, conselheiro. Eu não sei se vocês estão conseguindo me ver. Eu estou com um problema aqui na internet aqui do tribunal, eles estão tentando solucionar. Não estão vendo? Vê não, conselheira Raquel, mas estamos ouvindo estamos, pelo menos eu estou, não estamos vendo, ouvindo. Bom, sim. Eu quero também, senhor presidente, me associar ao voto de pesar aí, que já foi externado pelos colegas, deixando registrada aqui a minha homenagem ao doutor Reginaldo, né, e meu sincero desejo aí de força
para toda a família nesse momento de muita dor, dor pela morte, dor pela forma como as coisas vão poder ser vividas nesse momento de pandemia, né? Como bem falou o doutor Rafael, a nossa história aqui nessa casa vai estar sempre ligada à pessoa do doutor Isnaldo, né, por ter sido na gestão dele que nós começamos aqui, por ter sido por iniciativa dele a realização do concurso público, que culminou com o nosso ingresso aqui nessa casa. Ainda tivemos o privilégio de conviver com ele há alguns anos, poucos anos, mas o suficiente para construir uma relação de respeito, né, com toda a história de homem público do doutor Isnaldo. Eu acho que o doutor Isnaldo, junto com o conselheiro Luiz Eustáquio e até mesmo o conselheiro José Alfredo, que embora não seja nosso conterrâneo aqui dentro, por muito tempo ainda frequentou aqui, eu acho que foram elos importantes nessa ligação entre o passado do Tribunal de Contas e da história da política alagoana com a história que nós estamos construindo agora. Né? Então, claramente, a família do Dr. Isnaldo é uma família muito unida, a gente sente tanto ele quanto a doutora Renilde como um eixo estrutural na família como um todo, e eu imagino que esse momento deve estar sendo muito difícil para todos eles. Então, eu quero deixar aqui meus votos de força a toda a família, e que Deus possa recebê-lo de braços abertos e que ele possa descansar em paz. Com relação, senhor presidente, à realização da sessão, eu deixo a cargo de vossas excelências. Eu não quero de forma alguma que pareça qualquer forma de desrespeito ou de consideração à imagem do conselheiro. Eu teria um processo que eu considero importante, que na verdade já era para ter sido relatado na sessão passada, ou melhor, retrasada, e por conta do sistema a gente não conseguiu pautar. Na passada eu cometi aquele erro de não ter colocado o nome do interessado, que é a suspensão de uma cautelar, de um processo que eu entendo importante, mas se vossas excelências entenderem que não deve haver sessão, não tem problema, eu espero mais uma semana. Senhor presidente. Conselheiro Alberto. Presidente, eu também queria me associar às palavras de todos vocês, né? E, como disse a doutora Raquel, o doutor Rafael, e o conselheiro Anselmo também, ele sempre será lembrado, em particular por nós, porque foi o mentor desse concurso, né, em razão da qual nós estamos aqui. Inclusive, né, agora, vendo a memória dele, né? E, além disso, sempre tive uma relação muito cordial com ele, e ele é uma pessoa de uma inteligência e uma sabedoria, né, muito grande, juntamente com a sua nobre esposa, a doutora Renilde, pela qual também nutro um sentimento de respeito e admiração, né? O Isnaldinho é uma família maravilhosa, né? Eu só tenho aqui, além do pesar, agradecer, né, as atitudes dele como homem público, né, e toda a família. É isso, senhor presidente, que eu queria passar. Conselheira Raquel, a gente não está te ouvindo agora. Oi, presidente, está me ouvindo? Foi você que falou, Raquel? Não. Não, né? Enfim, a proposta ela tá em colocação. Me parece que há um prejuízo claro, né, em não relatarmos um processo cautelar que temos hoje pautado, pelo menos da conselheira Ana Raquel, né? Mas eu quero deixar a critério quero colocar em votação, portanto, a sugestão de não realizarmos a sessão no dia de hoje ou realizarmos apenas para julgar o processo urgente da Raquel ou qualquer outro conselheiro, né, para evitar o prejuízo. Senhor presidente. Pois não, conselheiro Anselmo. Senhor presidente, eu acho
que a segunda opção dada por Vossa Excelência me parece que calha com o interesse público, ao mesmo tempo em que aí nos rendemos em homenagem ao conselheiro Reginaldo Bulhões. Eu acredito que, por mim, não tem problema, acredito que não tenha nenhum prejuízo aos interessados, e de antemão já estou até retirando, desculpem, estou até pedindo adiamento dos meus processos para a próxima sessão. Ok, eu também estou retirando meus processos de pauta, estou aderindo à mensagem de pesar manifestada por todos vocês, por Vossas Excelências, pelo Ministério Público de Contas. Vamos providenciar um voto de pesar sem encaminhado à família do ex-conselheiro. Eu apenas preciso saber, junto à coordenação de plenário, se é a coordenação de plenário que faz encaminhar esse voto de pesar, ou seria a minha assessoria que elabora e encaminha. Acho que é a coordenação de plenário, não é isso? É a presidência, conselheiro. É a gente passa a informação para a presidência, e a presidência é quem encaminha. Tá bem. Declaro aberto os trabalhos no dia de hoje. Passo a palavra à coordenação de plenário para fazer a leitura da ata da última sessão. Ata da 14ª sessão ordinária da segunda Câmara do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Ao primeiro dia do mês de julho do ano de 2020, às 10h10, foi realizada a sessão ordinária da segunda Câmara desta Corte de Contas, na forma online por videoconferência, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente e conselheiro Rodrigo Siqueira Cavalcante. Reuniram-se os senhores conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu, conselheira substituta Ana Raquel Ribeiro Sampaio Calheiros. O Ministério Público de Contas esteve presente, representado pelo procurador Rafael Rodrigues de Alcântara. Havendo número para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a sessão, solicitando as leituras das atas das sessões anteriores que foram aprovadas, 10/6 e a 17/6. Não houve matéria na hora do expediente, passou-se para a ordem do dia. Relator o conselheiro Anselmo Brito. TC 12.325/2017, TC 11.731/2014, entre outros relacionados a aposentadorias e pensões. Aprovados acordo 317 a 326. TC 6393/2017, TC 5369/2016, retirados de pauta. Relator o conselheiro substituto Alberto Pires. TC 2919/2020, TC 2916/2020, entre outros relacionados à denúncia representativa. Aprovados acordo 327 a 337. TC 9754/2019, retirado de pauta. Relatora conselheira Ana Raquel Calheiros. 7 processos retirados de pauta. Relator o conselheiro Rodrigo Siqueira. TC 15.333/2017, denúncia. Aprovado o acordo 338. Não havendo processo a relatar, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra. Não havendo quem quisesse fazer uso, em nome de Deus encerrou a sessão, convocando-os para a próxima no horário regimental. Em discussão e votação a ata. Conselheiro Anselmo. De acordo, senhor presidente. Conselheiro Alberto. Conselheiro Alberto. Presidente, estava desligado o microfone, desculpe. Conselheira Ana Raquel. De acordo, presidente. Aprovada a ata. Gostaria de passar a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, a palavra ao conselheiro Anselmo para relatar. Excelência, eu já pedi o adiamento do meu processo, dando ensejo aí à doutora Ana Raquel, para que ela
possa relatar esse processo que ela considera importante para o interesse público, Excelência, um processo, acredito que também urgente. Também estou retirando todos os processos de pauta. Eu acredito que o conselheiro Alberto também. Também, senhor presidente. Da mesma forma, peço adiamento dos processos para a próxima semana. Passo a palavra à conselheira Ana Raquel para relatar. Senhor presidente, só retificando, adiamento, ao invés de retirar de pauta, entende ser adiamento do processo. Obrigado. Ok. Senhor presidente, senhores conselheiros, doutor membro do Ministério Público de Contas, como já foi dito aqui na sessão, senhor presidente, eu vou relatar apenas um processo, que é o processo TC 12.803 de 2009, também já antecipando, para que eu não esqueça ao final, o adiamento de todos os outros para a sessão da próxima quarta-feira, tá? Trata-se de denúncia com pedido de concessão cautelar formulada pela empresa Pimentel Engenharia Limitada, tendo por objeto a alegação de inexequibilidade do objeto da concorrência número 1 de 2019, alegando que houve cotação de itens com valores abaixo de mercado, deflagrada pelo município de Piranhas, certame que tem por objeto a contratação de empresa especializada para a realização de obras de engenharia pertinentes à execução de adutoras de água bruta e tratada, com estação de tratamento, unidades de distribuição, chafarizes e reservatórios para o beneficiamento da população do distrito de Piau, pertencente ao município de Piranhas. A empresa denunciante alegou que a planilha orçamentária do edital de concorrência número 1 de 2019, no anexo 2, encontra-se com valores defasados, pontuando em síntese que, abro aspas, os itens 5.3.11, 5.4.16, 7.3.10, 8.3.12, 8.3.13 e 9.2 representariam R$ 1.973.213, ao passo que a cotação dos mesmos itens no fornecedor Joplai significaria 3.900.000 alguma coisa, no fornecedor Norbombas 4.474.593 milhões, sendo esses valores que qualquer empresa licitante deverá pagar para cumprir com a obrigação de construir, que assumirá na hipótese de ser vencedora do certame em questão. Para alicerçar a sua irresignação, colacionou os documentos de folhas 15 a 147, requerendo na peça de pórtico a preliminarmente a imediata suspensão do processo licitatório de concorrência número 1 de 2019, no mérito, pugnou pela nulidade do processo licitatório de concorrência do município de Piranhas para que nova planilha orçamentária seja apresentada, oportunizando uma concorrência justa. O Ministério Público de Contas se manifestou através do parecer 3130 de 2019 da 4ª Procuradoria de Contas, se pronunciando pela admissibilidade e processamento da representação e concessão da medida cautelar ex ofício para a suspensão do procedimento licitatório. A requisição ao ente de apresentação de documentos eventualmente não apresentados, úteis ao solucionamento do caso concreto, conforme necessidade vislumbrada pela unidade técnica. Em caso de eventual irregularidade, solicitar esclarecimentos diretamente ao gestor para apresentação de defesa e manifestação preliminar e, ao final, o retorno dos autos ao Ministério Público de Contas para análise e manifestação. Em 20 de dezembro de 2019, foi publicada no Diário Eletrônico do Tribunal de Contas a decisão monocrática número 26 de 2019 deste gabinete, determinando a suspensão da concorrência número 1 de 2019 do município de Piranhas até a decisão de mérito, a notificação da prefeita de Piranhas para tomar ciência do inteiro teor da decisão, concedendo-lhe um prazo de 10 dias para que fosse trazida aos autos a cópia integral do processo administrativo que originou a concorrência, os orçamentos de origens diversas para comprovar a execuibilidade do preço dos itens indicados na exordial e outras informações e documentos que entendessem necessários. O nominado deciso foi referendado na sessão da 2ª Câmara, realizada no dia 29 de janeiro de 2020, através do acórdão número 35 de 2020. Em 28 de janeiro de 2020, foi autuado o ofício número 6 de 2020 da lavra da senhora Maristela Sena Dias, prefeita do município de Piranhas, em resposta ao contido na decisão monocrática número 26 de 2019, encaminhando cópia integral do processo administrativo que originou a concorrência, número 1 de 2019, e orçamentos para comprovar a execuibilidade dos preços dos itens questionados. Foram juntados documentos em 2.656 laudas, que receberam o número de protocolo 4225 e foram compilados em 14 volumes. Os autos evoluíram para o Ministério Público de Contas, que se manifestou através do parecer número 1714/2020 da 2ª Procuradoria de Contas, opinando pela revogação da cautelar
pelo envio para a manifestação técnica da Diretoria de Engenharia para que se pronuncie especificamente acerca da compatibilidade dos preços orçados na concorrência em comento com os preços constantes da tabela SINAP e com os praticados no mercado. Esse é o breve relatório, senhor presidente. Não tão breve, esse é o relatório. Com a palavra o Ministério Público de Contas. Presidente, senhora conselheira, eu reitero o parecer do Ministério Público de Contas. Eu peço vênia apenas para ler 15 e 16 do parecer, que a questão posta em julgamento. Em caso, uma vez apresentada a cotação de preço pela qual se infere tese execuibilidade de planilha orçamentária em questionamento, e tendo-se remetida a cópia integral do sistema licitatório, no qual se verifica que a municipalidade utilizou tabelas de referências oficiais na composição dos preços orçados, tais como o SINAP, contando, ademais, os valores orçados com aprovação pela Fundação Nacional de Saúde, entende o MP de Contas que não subsistem razões suficientes para a manutenção da medida cautelar referida, uma vez que lhe falta em juízo perfunctório e próprio deste momento processual a plausibilidade colocado, isto é, a suposta inexecuibilidade a suposta inexecuibilidade da planilha, que é justamente o objeto da denúncia apresentado por uma das empresas, que o termo de referência era inexequível, mas verificamos, depois da planilha apresentada pelo município, que os itens orçados estavam de acordo com o SINAP e aprovado pela Fundação Nacional de Saúde. Por outro lado, ainda que revogada a cautelar, remanece interesse na continuidade do feito, na medida que faz necessário um cumprimento ao artigo 4º, parágrafo 3º da resolução número 4 de 2015 dessa Corte de Contas, a manifestação técnica da Diretoria de Engenharia para que se pronuncie especificamente acerca da compatibilidade dos preços orçados na concorrência em comento com os preços constantes da tabela SINAP e com aqueles praticados no mercado. Então, a gente pede a revogação da liminar e a continuidade do processo apenas para que a Diretoria de Engenharia, nos termos do nosso normativo interno, constate de forma cabal a compatibilidade desse termo de referência com o preço praticado no mercado, a fim de resolver essa questão de mérito indefinitivo. Esse é o posicionamento do Ministério Público, presidente. Bom, o município de Piranhas, com o intuito de comprovar a execuibilidade dos preços orçados em relação aos itens da planilha orçamentária já pontuados, acostou, além da cópia integral do procedimento que originou a concorrência número 1 de 2019, o ofício número 2 de 2020, expediente da DHF Consultoria e Engenharia, subscritos pelos seus representantes legais, empresa contratada para a elaboração do projeto básico, que atestou que o orçamento foi executado através de bases oficiais do SINAP e ORCE, CEINFRA, Embasa, CAERN e CPOS, ressaltando que a primeira versão do orçamento foi entregue em 5 de 2019 e revisado pela FUNASA, Fundação Nacional de Saúde, que é o órgão cedente do convênio número 864230 de 2018, firmado com o município de Piranhas, que deu origem a essa licitação. Após diversas reuniões e atualizações, teve versão final aprovada em 7 de 2019 pela FUNASA. Orçamento fornecido pela empresa Aquatec Tubos e Conexões e orçamento fornecido pela empresa Corplastic Tubos e Conexões. Verificando o orçamento do projeto básico e os orçamentos incertos pelo denunciante e pelo município em atenção à determinação desta Corte, impede destacar que a descrição dos itens, os valores unitários, a unidade de referência e os quantitativos ainda são díspares e necessitaria de uma análise técnica acurada para a emissão de pronunciamento conclusivo sobre a execuibilidade dos preços dos produtos referenciados na peça de código.
Só tentando explicar um pouco melhor, a análise que o Ministério Público de Contas fez em relação ao processo foi em relação ao montante total do preço dos itens. Quando a gente analisa apropriadamente os itens em relação tanto ao orçamento, ao projeto básico, às propostas, elas não têm uma uniformidade. Existe realmente algo que precisa ser melhor explicado nessas propostas, entendeu? Não está, de fato, um processo muito fácil de compreensão da forma como está. Você não consegue verificar que há, de fato, uma irregularidade ou algo que se conclua que não há essa irregularidade apontada. Mas também o preço total ele não foi discrepante com relação ao montante total, além de haver todas essas bases que foram, em que eles se basearam para o fornecimento desses valores. No entanto, é necessário desconsiderar o orçamento fornecido por uma das empresas, que é a Saquatec Tubos e Conexões, posto que em consulta formulada ao sítio da Receita Federal, verificou-se que a atividade principal está descrita como comércio atacadistas de carnes bovinas e suínas e derivados. Todavia, mesmo não tendo como aferir, neste momento processual, a execuibilidade de itens do projeto básico, em cumprimento ao que dispõe a legislação em vigor, impede destacar que o objeto da licitação em exame, qual seja, a contratação de empresa especializada para a realização de obras de engenharia pertinentes à execução de adutoras de água bruta e tratada, com estação de tratamento, unidades de distribuição, chafarizes e reservatórios para o beneficiamento da população do distrito de Piau, em sendo executado, ensejará impacto significativo no resultado de ações voltadas para a saúde pública. Por conseguinte, no atual momento de crise sanitária, vivenciada em razão da pandemia causada pelo coronavírus, entende-se que o princípio da legalidade deva ser mitigado em favor do princípio da dignidade da pessoa humana, notadamente em relação ao que dispõe o artigo 196 da Constituição Federal. Sob a ótica posta, embora não possamos afastar integralmente o motivo que ensejou a concessão da medida cautelar requestada, entende-se que a revogação da medida de urgência tutelará um bem ainda maior, o direito à saúde, mormente o período de crise sanitária porque passa o mundo inteiro. Neste viés, resta claro que o contexto fático vivenciado pelo país modifica sobremaneira a conceituação da urgência, perigo da demora, no caso em exame. Explica-se, mais relevante do que averiguar a inexequibilidade de 6 dentre todos os inúmeros itens do projeto básico, é a decisão de possibilitar o prosseguimento do certame face o seu objeto na persecução de proteger a saúde dos munícipes beneficiados. Outro sim, com a ulterior manifestação técnica da Diretoria de Engenharia, esta Corte poderá atuar para coibir qualquer abuso na fase formal da concorrência nominada. A decisão cumpre o que dispõe o caput do artigo 20 da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, que dispõe, e aí vou ler o artigo 20. Nas esferas administrativa, controladora e judicial, não se decidirá com base em valores jurídicos abstratos sem que sejam consideradas as consequências práticas da decisão. Outro sim, impede sublinhar que as obras vão ser executadas na forma do cronograma ajustado no convênio FUNASA número 13 de 2018, portanto, sendo parte do valor verba federal, tendo sido o projeto básico pré-aprovado pelo concedente e devendo haver ulterior prestação de contas à União pelo município. Ressalta-se que, caso haja manifestação da unidade técnica quanto à inexecuibilidade do projeto básico, a Corte de Contas poderá atuar em qualquer fase da execução do contrato e adotar as medidas que forem pertinentes e oportunas. Desta forma, por motivos diversos, acolhe-se o contido no opinativo do Parquê de Contas pela revogação da medida cautelar concedida pela decisão monocrática número 26 de 2019, referendada pelo acordo número 35 de 2020, bem como pelo envio para a manifestação técnica da Diretoria de Engenharia para que se pronuncie especificamente acerca da compatibilidade dos preços orçados na concorrência em comento com os preços constantes da tabela SINAP e com os praticados no mercado. Para conferir celeridade ao trâmite processual, autoriza-se de logo, após a notificação desta decisão às partes, o encaminhamento do processo diretamente para a Diretoria de Engenharia e após diretamente ao Ministério Público de Contas, para que emita posicionamento conclusivo e possibilite, enfim, o enfrentamento do mérito. Essa é a minha proposta de decisão, senhor presidente, senhores conselheiros. Em resumo, pela revogação da medida cautelar, a notificação da senhora Maristela Sena Dias, prefeita do município de Piranhas, e notificação da denunciante, também Pimentel Engenharia,
A determinação e encaminhamento dos autos à Diretoria de Engenharia e após ao Ministério Público de Contas e a publicidade dessa decisão. É proposta de voto, não é isso? Eu queria fazer um registro. Eu acho que esse é o primeiro julgado do nosso tribunal que leva em consideração de forma expressa o princípio do consequencialismo, né, previsto no artigo 20 da LINDB, né, e eu acho que não existe solução fora realmente dessa metodologia nova de aplicação do direito prevista pelo legislador. A matéria está em discussão. Queria deixar também o Dr. Rafael à vontade, caso ele queira se manifestar em algum ponto quanto ao parecer do Ministério Público de Contas, mas antes de poder franquear a palavra, e já que a matéria está em discussão, dentro dessa linha traçada no voto, na proposta de voto da conselheira Ana Raquel, eu gostaria de ressaltar que o direito administrativo, isso eu venho falando já há um bom tempo, ele passa por uma fase de profunda transformação, né, e o controle externo não pode ficar à margem dessa transformação que vem sofrendo o direito administrativo. Na verdade, hoje em dia, os tribunais fazem fiscalização e controle de resultados, né, que é o que importa, né, e aquela burocracia está tendo uma certa microfonia aí. O microfone de alguém deve estar ligado. Só um minutinho aqui, tá? Bom, a superação do modelo formal e clássico do direito administrativo positivista, né, meramente focado na legalidade, e sim do direito administrativo focado na juridicidade, né? Os doutrinadores atuais têm falado dessa releitura do princípio da legalidade, né? Na verdade, a gente não teria propriamente um princípio da legalidade, mas um princípio de juridicidade do qual a legalidade, perdão, estaria inserida, não é? No direito administrativo moderno ocidental, né, desde a década de 50, existe essa consagração do bloco de juridicidade, né, na Europa principalmente, no direito administrativo alemão, espanhol, foi consagrado na década de 70 no direito administrativo português, né, o princípio da juridicidade, e é uma visão utilitarista, né, da aplicação do direito. A gente, por esse apego demasiado a uma legalidade prevista no artigo 5º da Constituição, e ela foi fruto realmente do poder constituinte originário que queria se fazer contrário a um modelo autoritário que estava vigendo até então, né, fez promulgar como uma forma de proteção do cidadão ao exercício do poder estatal e ressaltar a importância da legalidade. Mas os problemas que a gente vivia naquela época, a gente não vive mais nos dias atuais, e dentro dessa mutação constitucional, os estudiosos vêm falando de cada vez mais força nessa releitura permanente do princípio da legalidade e uma visão mais ampla como juridicidade. Tanto é que o Ministério Público hoje ele não é fiscal mais de legalidade, ele é fiscal do ordenamento jurídico como um todo, né, que leva em consideração não só normas, regras, mas também em consideração normas principiológicas, né? Daí surgiram vários abusos, o voluntarismo do Poder Judiciário, o voluntarismo dentro do Tribunal de Contas também, né? Nos julgamentos do Tribunal de Contas, razão pela qual a LINDB surge com esse propósito de trazer normas voltadas à técnica de aplicação do direito.
E aí eu ressalto e parabenizo a conselheira Ana Raquel pelo voto em que me parece que é a primeira vez que se aborda essa temática no Tribunal de Contas e a considerar não só na motivação, mas considerar realmente a, o consequencialismo como um fator a ser levado em consideração no juízo de valor da concessão ou revogação de cautelar. Eu menciono também algumas vezes o princípio da consequencialidade, né? Mas não com essa força toda que foi trazida no dia de hoje pela conselheira Ana Raquel. Portanto, a matéria continua em discussão, eu já antecipando meu voto, estou aderindo ao voto da conselheira Ana Raquel. Encerrada a discussão, em votação, conselheiro Anselmo, como vota? Senhores conselheiros, eu, discordando em parte do conselheiro Rodrigo, quanto à questão da juridicidade, eu entendo que juridicidade não é sinônimo de flexibilidade, muito pelo contrário. Quando é trazido essa questão da juridicidade como um plus, ele aumenta o controle sobre as administrações públicas, não necessariamente de forma a considerar somente aspectos abstratos, flexibilizando o controle formal. É evidente que o que acontece hoje na administração pública, muito do que vem trazido à tona é em virtude dos meios de comunicações e da facilidade de acesso à informação. Politicidade quer dizer, na verdade, algo mais além do controle formal e não a sua flexibilização. O voto da conselheira Raquel, eu entendo que, nesse momento, o princípio que se deva aí levar em conta não seria bem o da juridicidade, mas exatamente o da excepcionalidade do caso, tendo em vista a crise de saúde em que vivemos. E assim, Excelência, eu acompanho o voto da relatora. Conselheiro Alberto, como vota? Senhor presidente, a conselheira substituta Ana Raquel, ela é uma profissional e pessoa brilhante, né? Sempre traz votos, sempre traz pensamentos, sempre traz atitudes que são brilhantes e calcadas na lógica e na objetividade. Parabéns à doutora Raquel mais uma vez, de quem eu sou fã, né? E acompanho a relatora. Conselheiro Alberto, antes de finalizar aí, presidente, só me permita dizer que as homenagens não são proporcionais nem justas, que, assim, se tem uma pessoa que aprende... Conselheiro Alberto é impedido, é suspeito, né? É impedido para fazer isso. Exatamente, eu sou uma pessoa que, assim, muito mais aprendo aqui com vocês do que qualquer coisa, e eu acho que essa Câmara, inclusive Vossa Excelência, conselheiro Rodrigo, assim, quem, na verdade, tem trazido a maioria das inovações de pensamento no intuito de que a gente consiga realinhar a forma como nós temos trabalhado aqui no tribunal. Então, sensatez, sem conhecimento, sem informação, não faz muita diferença, né? Então, eu acho que aqui a nossa Câmara ela é privilegiada por, além de podermos ter um bom relacionamento entre nós, ser rica em termos de discussão e de conhecimento. E as decisões são todas fruto disso. As ideias, as sugestões e as propostas que nascem, muitas vezes nascem das discussões que nós temos aqui ou fora da Câmara, entre nós fora da Câmara. Então, isso aqui é tudo compartilhado. Ok, está aprovado por unanimidade. Com a palavra ainda a conselheira Ana Raquel. Senhor presidente, eu tenho outros processos, como eu já falei, mas nenhum deles tem a urgência e, em nome do luto pelo falecimento do doutor Isnaldo, eu, assim como Vossas Excelências fizeram, eu peço adiamento dos processos para a próxima sessão. Faculta a palavra para quem dela queira fazer uso. Não havendo quem queira fazer uso, declaro encerrada a sessão. Bom dia a todos. Até mais.
Bom dia, pessoal. Obrigado. Até semana que vem. Até semana que vem, Deus quiser.